Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do verso 1. Marcos, capítulo 11, a partir do verso 1. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, no qual ninguém montou. Desprende-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, ao lado de fora da rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam, conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e nele Jesus montou. E muitos estendiam suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos. Tantos que iam adiante dele, como os que viam depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras do que vendiam pombos. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tende transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e os escribas ouviam estas coisas, procuravam de um modo lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. Passando pela manhã, viram uma figueira que secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, não duvidando no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Vamos ficar de pé e vamos ao nosso Deus em oração. Pai bendito, estamos aqui nesse momento, Senhor, por causa de Cristo Jesus, o Senhor, por intermédio dos seus méritos, do Espírito Santo que em nós habita. Pedimos mesmo, Senhor, que o Senhor nos ajude. Abençoe, Senhor Deus, as nossas vidas, nos dá sabedoria que vem do alto para falarmos da sua palavra. Nos dá, Senhor, da sua graça. Pai de misericórdia, perdoe as nossas ofensas, as nossas faltas, a multidão de nossas transgressões. Pai amado,
Quero clamar por cada vida e cada coração. Também, Senhor, por aqueles que não se fazem presentes, seja por ausência por causa de trabalho, seja, Senhor, por algum motivo que os impediu, seja também, Senhor, pela dureza de coração. Nós pedimos então, Pai, que o Senhor seja misericordioso mesmo, não somente com eles, mas também conosco, Pai amado. Nos dá, Senhor Deus, bons ouvidos para ouvir da Tua palavra. E trabalha mesmo, Senhor, em cada uma das nossas necessidades da nossa vida. Pai de amor, é em nome do Seu Filho amado Jesus o Cristo que oramos. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. O Cordeiro de Deus, aproximando-se da Páscoa, ele não tem uma marcha para Jesus, é a marcha de Jesus para a cruz. A marcha que Jesus está agora fazendo em direção a Jerusalém, aonde ele chegou. E agora é a época da Páscoa. É a época onde o Cordeiro de Deus vai ser imolado e sacrificado por causa de nós e para a nossa salvação. Graças a Deus por isso. Mas quando Jesus está entrando em Jerusalém, tem uma multidão que veio com ele lá das regiões da Galileia, da Judeia, passou pela região da Pérea. E aí, aqueles que já estavam em Jerusalém para comemorar a Páscoa, ouviram que Jesus vinha, saíram também de Jerusalém, então duas multidões se encontraram para gritar: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, o reino de nosso pai Davi. Hosana quer dizer salva-nos, Senhor. Mas esse clamor de Hosana não era para uma salvação da alma. Esse clamor de Hosana era para uma salvação do Estado de Israel. Um Estado perdido, um Estado em verdadeira perdição espiritual. O clamor deles, na verdade, de Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, era um clamor por uma libertação, não espiritual, de uma salvação, de uma adequação ao reino de Deus e à sua graça. Não, era um clamor pela libertação dos romanos. Hosana, agora vai ser estabelecido aquele reino do nosso pai Davi, da pedra do livro de Daniel, que vai dominar toda a terra. E então em Sião será congregado o nosso rei, e todos terão que vir a Sião. É isso que eles pensavam. Por isso que o coro deles mudou, quando Pilatos escreveu em 3 idiomas a placa sobre Jesus: no grego, no hebraico e no latim: o rei dos judeus. Mas como eles queriam algo deste mundo, quando toda a esperança deles estava numa cruz do Calvário, então eles clamaram: nosso rei é César. O nosso rei é César. E Jesus entra em Jerusalém, nesse texto conhecido como entrada triunfal. Jesus passa por todos os lugares de Jerusalém, observa tudo. Quando você lê no versículo 11, do capítulo 11, dá uma lidinha aí. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo. Mas como que o reino de Deus, ele chega na nossa vida? Como que o reino de Deus, ele se apresenta a nós? Não é como os homens queriam. Por isso que logo, bem rapidinho, o coro mudou. Nosso rei é César. Nós queremos um rei humano,
Nós queremos, como o povo de Israel, no capítulo 8 de 1 Samuel, nós queremos um rei humano. E no final das contas, meus irmãos, nós estamos trabalhando, muitas vezes, não para o rei Jesus, mas para o César. Parecia que o reino de Deus tinha chegado ao entendimento dos judeus, quando eles clamaram Hosana, salva-nos. Capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Segura aí em Marcos, mas vai lá em Lucas, capítulo 17. Abra sua Bíblia, por favor. Versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus como visível aparência. Ele não vem como vocês estão pensando agora. Porque o princípio do reino de Deus está no versículo 21. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro em vós. O reino de Deus não vai vir com aparência, mas ele vai vir em poder de transformação das vidas e das almas. Ele vai vir, meus irmãos, no entendimento de transformação da nossa vida. Por isso Jesus, ele está dizendo, ele não vem com aparência, mas ele está dentro de vocês. Por isso aqueles que clamavam em alto coro, Hosana, eles estavam querendo ser salvos, mas eles estavam querendo só ser salvos do estado atual da sua situação. E não de uma salvação da alma. A maioria das almas, irmãos, estão buscando uma salvação do seu estado, e não da sua natureza. Estão buscando uma resolução do problema do estado, e não da natureza a qual eles pertencem. Por isso Jesus diz assim, o reino de Deus, ele vai aparecer, mas o princípio dele vai ser dentro de vocês. E aí então ele vai aparecer. E eles clamavam. Então Jesus mandou buscar o jumentinho, cobriram o jumento, Jesus montou, colocaram os galhos de palmas para Jesus passar. Eles clamavam, Hosana. Porque é isso mesmo, meus irmãos, que estava dentro do coração deles. Só que eles esqueceram daquela profecia do livro de Zacarias. Abra a sua Bíblia, por favor. Zacarias capítulo 9. Mas eles se esqueceram da profecia do livro de Zacarias. Zacarias é depois de Ageu e antes de Malaquias. Se você acha o último do Antigo Testamento, Malaquias, antes dele é Zacarias. Zacarias capítulo 9 e versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que te vem o teu rei, justo e o quê? Salvador. Humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Mas eles esqueceram dessa profecia de Zacarias, que o rei que estava diante deles era um rei humilde. Quando nós falamos de humildade, meus irmãos, o nosso exemplo é do Cristo. Marcos capítulo 11. Esqueceram dessa palavra, gritavam Hosana, mas a Bíblia diz no versículo 11, que Jesus passou a observar tudo o que estava acontecendo. Marcos capítulo 11. E agora você vai entrar na realidade moral e espiritual de Jerusalém. Hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais. Os pais da atualidade, eles têm uma grande preocupação.
em que os meus filhos sejam bons, profissionais, tenham uma boa carreira. O que pai e mãe não está preocupado é que se o filho vai ser um servo ou não de Deus. Seu filho pode ter uma boa carreira, um bom emprego, mas se faltar a presença de Deus, os pais da atualidade não estão se preocupando muito com quem seus filhos vão casar. Você sabe qual que é o nosso entendimento das coisas dar certo na nossa vida, irmão? Quer que eu fale para você qual é? Quando Isaac deixou a terra de Canaã, o Isaac, o filho de Abraão, e foi para a terra de Gerar, naquele lugar ele deu certo. Aos olhos do mundo, ele deu certo. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz no livro de Gênesis que ele ficou rico. O nosso entendimento da nossa vida dar certo é se a gente vai ficar rico. Se os nossos filhos vão ficar ricos. Se eles vão ter boa carreira, bom emprego. Pouco estamos nos importando se eles vão ser servos de Deus verdadeiros ou não. Mas o Isaac ficou rico, pastor. Sem a presença de Deus. É isso que é dar certo para nós, irmão? É isso? É isso que vai ser para a nossa vida. É isso que é o reino de Deus para nós, irmão. Por isso que ele teve que voltar para Berseba. Para Deus, então, falar com ele. Estou vendo o pai e mãe empenhado. Mas quando os filhos estão olhando para os pais e para as mães empenhados, sabe o que eles estão vendo, irmão? O que Jesus viu em Jerusalém. Presta atenção no que Jesus viu em Jerusalém, irmão. Ele observou tudo. O que ele observou lá, irmão? Versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, vendo de longe uma figueira com folhas. Foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Seus discípulos ouviram isso. O que Jesus viu em Jerusalém, irmão? Fala para mim o que ele viu. Ele viu aquilo que, meus irmãos, nós estamos sendo movidos pela aparência, pela falsa mensagem, pelo engano dos nossos olhos. Aquilo que nos é transmitido como uma mensagem, mas nunca verdadeira. Quando você chegava na época que Jesus estava lá para ver os figos, primeiro, uma figueira, ela produzia folha e depois figo. O que essa mensagem dessa figueira estava transmitindo, irmão? Uma mensagem falsa. Mas não é que Jesus se enganou com a figueira, irmão. Não é que Jesus olhou para a figueira, irmão. Presta atenção, o que os nossos filhos estão vendo da nossa vida. Não é que Jesus se enganou com a figueira, irmão. É que ele quis mostrar para os discípulos como é que estava a coisa. Porque nós estamos passando uma mensagem falsa. E aí, meus irmãos, nós queremos um resultado disso. Jesus foi lá na figueira, aquele monte de folha, uma aparência bonita. Mas não tem o que, irmão? Fruto. Então o que os nossos filhos estão vendo em nós? Uma figueira cheia de folha. Mas que quando o coitadinho vai lá procurar alguma coisa, não acha nada, irmão. Então presta bem atenção, irmão. O que Jesus está vendo em Jerusalém.
Já tem a ideia por que ele chegou e chorou. Porque é de chorar, irmão. Não tem fruto. A figueira, irmão, é uma denúncia contra o estado moral e espiritual de Jerusalém. Você pode apresentar para os seus filhos uma figueira bem bonita, mas eu quero ver se ele está vendo fruto, irmão. Fruto. Porque Jesus faz uma denúncia. Mateus capítulo 7. Abra sua Bíblia lá, por favor. Mateus capítulo 7, versículo 15. Vamos ler o versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz frutos maus. E a questão da figueira, irmão, que ela tinha uma aparência de beleza, de vida, mas quando Jesus chegou lá não tinha nada, porque nem fruto não tinha, nem o mirrado, nem aquele que não cresceu muito, nem aquele que ainda estava verdolengo. Então temos que pensar o que o nosso Deus está vendo em nós, porque Ele está nos observando, e o que os nossos filhos, eles estão vendo em nós. Folhas, somente folhas, ou um fruto, irmão. Então a figueira é uma denúncia contra a nossa vida. Nós estamos produzindo filhos que não têm, meus irmãos, uma plena confiança em conhecer a Deus. Que não têm estabelecido mesmo no seu coração e na sua vida, que diante de qualquer circunstâncias que nós venhamos a viver, aquele que sustenta o universo, tudo é por Ele, para Ele. Jesus olhou a figueira, os frutos, procurou, não tinha. Aí Jesus então amaldiçoou a figueira. Ninguém mais vai comer fruto de você. E os discípulos de Jesus ouviram essa palavra. Muito bem, então essa é a aparência externa. Agora vamos para o interior, irmão. Então Deus, Ele é diferente de nós. Nós vemos só aquilo que é o aparente. Mas Deus, Ele não vê somente o aparente, mas Ele vê o que está dentro de nós. A nossa natureza, quem realmente nós somos. E por isso, então, agora, Jesus vai para onde, irmão? Para dentro do templo. Vamos lá, irmão. Versículo 15. Foram para Jerusalém, entrando no templo, passou a expulsar os que dali vendiam, compravam, derrubou a mesa dos cambistas, cadeiras, dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio do templo. Também ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa não será chamada uma casa de oração, é chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tem transformado em uma morada de salteadores. E aí então Jesus entra para dentro de nós, para dentro do nosso ser, para dentro da nossa alma. Ele já viu o que tem por fora. Então nós somos capazes de olhar alguma coisa por fora, irmãos, mas por dentro não. Mas o nosso Deus, Ele é. E o que Ele vê por dentro, irmão? O que Deus está vendo por dentro, irmão? Um lugar aonde os salteadores, os ladrões, eles encontraram uma morada. É um covil. Como é que está Jerusalém, irmão? Corrompida.
uma aparência de religiosidade, corrompida por fora e por dentro. Tinha uma aparência, mas não tinha nada, porque não tem fruto. Mas por dentro da religião, lá dentro do templo, bonito por fora, aquela beleza, aquele sentido da religião. Quando chegava lá dentro, meus irmãos, um negócio. O que Deus é para nós, irmão? Um negócio? É para mim angariar algumas bênçãos? É para mim passar o final de semana? O interior estava corrompido. Evangelho de João, capítulo 4. Quando Jesus, então, encontrou a mulher lá no poço de Jacó, a samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4, olha só. Então Jesus vem nos ensinando o que ele viu em Jerusalém. E o que os nossos filhos estão vendo em nós, irmãos. Capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que Jesus está nos ensinando, irmão? Que o verdadeiro salvo, a verdadeira religião, ela não é aquilo que Paulo descreveu em Filipenses, um ventre, mas ela é uma fonte. Uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, o que Deus está vendo em nós, irmãos? E o que os nossos filhos estão vendo em nós? Folhas, uma aparência, alguma coisa da religião, ou eles estão vendo em nós, irmãos, um comércio e um negócio. Um negócio que dá certo. Nós temos o intuito, meus irmãos, que os nossos filhos deem certo. Nossos filhos não têm que dar certo, irmão. Nossos filhos têm que ser servo de Deus, irmão. Marcos capítulo 11. Jesus viu o que tinha por fora, viu o que tinha por dentro, expulsou todo mundo. Os fariseus, os sacerdotes ficaram irritados com Jesus, queriam tirar a sua vida. Versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou mesmo, mestre. Ela secou. Olha só. O líder do colégio apostólico, Pedro, quando passou no outro dia e viu a figueira toda sequinha, ele disse assim: mestre, não é que ela secou mesmo? E agora Jesus vai ensinar para os seus discípulos e para nós. Além de todos esses ensinamentos que ele está trazendo ao nosso coração, ele vai tratar com o representante, o porta-voz do colégio apostólico, e vai responder para ele. Quando a religião, quando a minha igreja, quando a minha casa de oração for tomada pelos homens e pela sua humanidade, for tomada pela ganância, pelos interesses do coração, pela maldade dos homens, e eles serem só folhas, e por dentro eles serem só um covil de ladrões. E aí então Jesus diz para Pedro, versículo 22, ao que Jesus disse: tende fé
em Deus. Quando Jerusalém falhar, quando Israel falhar, quando o templo falhar, a minha palavra não vai falhar. A minha palavra não vai passar. Como nós lemos domingo passado sobre a pregação de Pedro, a palavra de Deus vive e é permanente. Uma coisa que o nosso coração tem que estar descansado. Tudo na nossa vida vai passar. Os sonhos que nós temos, os desejos do nosso coração, que achamos que é a realização de tudo, isso tudo vai passar. E o que vai permanecer verdadeiramente na nossa vida como filhos de Deus é a palavra de Deus. Tende fé em Deus. Quando tudo falhar, meu filho, fica sossegado. A minha palavra nunca ela vai falhar. E o Pedro ouviu aquilo. E agora Jesus vai falar sobre as questões do nosso relacionamento, da nossa vida. Falou agora da questão de fé. Fé é um dom de Deus a nós. E aí Jesus diz assim, versículo 23. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Você já viu alguém levantando monte por aí? Você já viu na Bíblia alguém transportando monte para lá e para cá? Tem disso nas Escrituras, irmão? Não, irmão. Agora o que tem na Escritura, irmão, é o que verdadeiramente Deus quer falar ao nosso coração sobre fé. Que fé, irmão, está firmada em conhecer e se testemunha em confiar. Que quando o pequenininho Davi, o único dos filhos que estava lá cuidando das ovelhas do pai, chegou no campo de batalha e ouviu a voz do Golias. Sabe o que é fé, irmão? Fé para remover montanha. Israel toda congregada no Vale do Carvalho, e eles olhavam para o Golias como uma montanha, que para eles era impossível ser movida. E aí um menininho pequeno, a Bíblia diz de uma aparência muito boa, uma doce aparência, por conhecer a Deus e confiar, a montanha foi removida. Então, qual montanha que nós vamos remover pela fé, irmãos? A montanha das circunstâncias que nós achamos ser intransponíveis. Pela fé, o Abraão olhou para Sara. A Sara tinha 90 e ele 100. Mas ele atentou para aquele que fez a promessa. O que estava faltando para Jerusalém, irmão? Fé. O que os nossos filhos estão vendo em nós, irmão?
Está vendo fé, irmão? Fala para mim, irmão. Ou eles estão vendo você lutando com a força dos braços, dizendo assim, deixa comigo que eu consigo. Não, irmão. Tem de fé em Deus. E você vai mover mesmo, essas montanhas aí. Versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Aí Jesus entra, meus irmãos, naquela questão do determinismo. Tem pessoa tentando determinar Deus. Quando eu trabalhava no Caiado Pneus, ressolando pneus, chegou um camarada lá, que estava muito tempo afastado, ele voltou. E aí um dia lá dentro da ressolagem ele disse assim, você tem que determinar. Determinar? Eu pensei comigo e falei para ele assim, como é que você enquadra Deus? Fala para mim. Como é que você coloca Deus contra a parede? Como é que você obriga Deus a fazer alguma coisa? Quem é? O salmista diz assim, quem instruiu Deus? Quem deu conselho para Deus? Hoje as pessoas estão usando fé para tentar obrigar Deus a fazer aquilo que eles querem. E aí Jesus diz assim, tudo que vocês pedirdes em oração. E qual é o tudo, meus irmãos, que nós necessitamos? Quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, e ele dá um cheque em branco para todo aquele que nele crê, que esse cheque é o reino de Deus, ele diz assim, e o meu Deus, então quem que é o dono da conta? Deus, suprirá todas as vossas necessidades, então tudo quanto pedirmos em oração, e quais têm sido as nossas orações? Muitas vezes você não pede aquilo que você precisa, você pede aquilo que você quer. Por isso que Tiago diz que a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal. Tudo quanto pedirdes, e todas as nossas necessidades serão supridas em glória, pelo o segundo nome da conta, Jesus Cristo. Aonde está o Espírito Santo aí, irmão? Em nós. Então você e eu, nós não determinamos Deus, nós não obrigamos Deus a fazer nada. O determinismo abomina a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua... Que, irmão? Se você orar assim, sua oração não é de fé, irmão. Você não está determinando Deus, irmão. Então toma muito cuidado com essas coisas. E aí entra uma outra questão no versículo 25. E quando estiverdes orando, então Deus, ele pressupõe, presta atenção aqui no que eu vou falar para você. Deus, ele pressupõe que você ora sempre. Então Deus pressupõe que todos os dias você conversa com o Pai Celestial.
E que aí dentro dos seus relacionamentos, com o marido, com o irmão, com o próximo, se há alguma divergência, quando você for orar, perdoa. Porque senão as suas orações vão ser ineficazes. Como diz lá em 1 Pedro, o marido trate muito bem a sua esposa. O marido ame a sua esposa. Ele zele muito bem dela. Para que quando ele for orar, a oração dele não passar do teto. Então o que Jesus está ensinando para nós, irmão? Como é que está a nossa vida espiritual, irmão? Você perdoa para o vosso Pai Celestial perdoar você. Não tem como você ter um relacionamento na vertical, porque o relacionamento não é só na vertical, irmão. O relacionamento também é na horizontal. Porque eu me relaciono com Deus na vertical e na horizontal com o meu próximo e com o meu irmão. Então não tem como eu falar que eu amo a Deus e odeio o meu. Então isso não existe, irmão. Isso não existe. Está entendendo, irmão? A pessoa que diz que ama a Deus, mas odeia o irmão, fala para mim, irmão. Onde está isso na Bíblia? Então como é que você quer que as suas orações sejam ouvidas por Deus? Como é que estava Jerusalém, irmão? Ruim. Por isso que Jesus chorou, irmão. Só tinha uma aparência com folha. E por dentro a coisa estava feia. Por isso Jesus limpou o templo. Pela segunda vez. Versículo 26. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. O que Deus ele está vendo em nós? O que os nossos filhos estão vendo em nós, irmãos? Como é que eles vão ser, irmãos? Quando eles tiverem suas famílias. Eles vão vir para o culto, irmão? Hã? Vão vir? Se você pegasse uma máquina do tempo que vende aí na esquina aí, ó, máquina do tempo, você chega aí na esquina, tem uma máquina do tempo para vender. Aí você volta lá no tempo dos hebreus, no Egito. Aí você chegava com a nave lá, saía da nave. Pergunta para vocês. Vocês conhecem Deus? Sim. O Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. O que mais vocês sabem desse Deus? Mais nada. Como é que cultua esse Deus? A gente não sabe. Como é que você não sabe? Não, ele não sabe. Fala para mim desse Deus. Não, a gente não sabe. Não, mas a gente não sabe. Então o que vocês sabem? A gente só sabe que um Deus um dia vai vir, vai tirar a gente daqui e vai levar para uma terra. A gente nunca viu. E isso nós temos as civilizações em emergência. O Egito, a Mesopotâmia, a grande nação dos heteus. Depois de 40 anos que Moisés tirou o povo do Egito, eles sabiam quem Deus era, como o mundo foi criado, como o universo foi criado,
como todas as coisas vieram a existir, quem era o Deus de Israel. Eles sabiam a liturgia, eles sabiam mais que os egípcios, os heteus, os amorreus, os gigarceus, os mesopotâmios. Eles sabiam de tudo. Eles sabiam mais do que todos os pensadores juntos e todos os seus livros reunidos na maior biblioteca. Porque eles sabiam desvendar. O Deus de Israel havia manifestado a eles, ensinado eles e os seus filhos. Por isso que Israel, quando sentava com seus filhos para falar para eles quem era Deus, o que Deus tinha feito na hora deles levantar e quando eles iam dormir. Eles eram mais entendidos do fim de todas as coisas do que os homens mais sábios desse mundo. Porque Deus revelara a eles. O que nossos filhos sabem de palavra de Deus, irmão? Fala para mim, irmão. Mas eles vão ter uma carreira muito boa. Vão dar certo. Moisés deu certo também lá no Egito, irmão. Até o dia que ele matou um homem. Vamos tomar cuidado para não ser figueira, irmão. E templo.